Boa tarde. Aula de educação cristã. E essa aula eu gostaria de marcar um fato histórico tremendo. Então essa aula vai ser especial. Nós vamos falar sobre a Páscoa, até porque semana passada o mundo deveria ter parado para comemorar a Páscoa, né? Então você tem dois modelos de Páscoa. Você tem um modelo comercial, que a maioria das pessoas vão nas lojas, compram o chocolate e chamam o chocolate de ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, tá? Então, esse é a Páscoa comercial. E nós temos a Páscoa judaica, Páscoa dos judeus, que é a comemoração histórica. Quando te dá aula de história, no sexto ano você estuda o povo de Deus no Egito. E o povo que passou vários anos escravos no Egito. Aí nós estudamos no livro de história que o Deus manda Moisés tira o pessoal com a mão forte. Então, nós estamos também comemorando a saída do povo judeu do Egito. Parece não ter muito sentido também, né? Você ir num culto domingo para comemorar a saída de um povo que já passou algum contexto histórico diferente totalmente do seu. O judeu, então, hoje, quando ele comemora essa saída, hoje, nos dias de hoje, ele comemora comendo ervas amargas, ele promove, então, na casa dele, um momento histórico de ficar em reflexão, ele explica para o filho as aulas da historiografia bem do passado, então o pai se torna um professor de história. Mas nós também não queremos falar sobre a Páscoa 2. Então, Páscoa 1, comércio. E uma aberração comercial, né? Até um desvio cultural e intelectual nosso. Nós estamos falando de uma Páscoa, que seria essa Páscoa 2 do judeu, que não tem nada a ver com o coelhinho, né? Poderia ser um monte de faraózinho, podia ser o Moisés, menos um coelhinho. Tá, bacana. Páscoa 2 também eu quero avançar um pouco. E eu queria ler um texto para a gente então chegar no modelo 3 de Páscoa, que eu acho e eu creio ser aquilo que nós devemos pensar e celebrar nos domingos aí na nossa igreja, inclusive todo domingo, todo dia. E o texto é João, Evangelho de João, capítulo 1, o verso 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha até ele. Então Jesus vinha até João e disse então aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Páscoa para o cristianismo é a Páscoa 3. Qual é a Páscoa 3, professor? Páscoa 3 é a morte e ressurreição de Jesus. Nem o supermercado coloca um placar grandão lá e diz: venham celebrar a morte e a ressurreição da morte. Então Páscoa é a morte e a ressurreição da morte. É um paradoxo complicado de entender como é que a morte vai morrer. É isso, Jesus veio para matar a morte. Essa é a Páscoa. Então todo domingo a gente tem que celebrar. Não existe mais a morte para mim, nem para aqueles que acreditam na ressurreição do Cristo. Então, Páscoa de Moisés é libertação do povo Egito, né? Tá. Só que essa libertação apontava para o cordeiro. Lembra que nós falamos que o judeu, ele pegou então um cordeiro, matou o cordeiro e colocava o sangue do cordeiro em cada casa, em cada entrada de cada casa. E naquele dia, então, Deus escolheu julgar a humanidade, desceu no Egito e ele começou a exterminar todo filho primogênito, todo primeiro filho, homem. E na casa que havia o cordeiro, o sangue do cordeiro, não o cordeiro, o sangue do cordeiro, o anjo da morte, então, passava por cima dessa casa. Daí umas definições de Páscoa como passar por cima. Deus literalmente passou por cima das casas, né? Não considerou o pecado. E no caso de Jesus, professor, que analogia você faz a Jesus? É a mesma. Deus, um dia na cruz do Calvário, nesse texto que lemos que João disse: eis o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Ele veio ao mundo, ele pegou os nossos pecados, ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele passou por cima dos nossos pecados. Eu mesmo não me salvaria, eu sou indigno de ir para o céu. Mas Deus olhou para mim e passou por cima dos meus pecados. E então
eu fui coberto pelo sangue do Cordeiro. Lembra da cada casa tinha que ter o sangue do Cordeiro para se libertar da morte? Nesse caso aqui, meu e seu, quando Deus olha para a gente, Ele também vê uma marca. Ele vê o sangue do Cordeiro que foi derramado por você e por mim. Mas cabe a cada um de nós aceitar ou não esse grande amor de Deus. Tá, então o Cordeiro morreu pelos nossos pecados, e a Páscoa então que João gritava então para todo mundo ouvir, falava: gente, está chegando o Cordeiro de Deus. E um belo dia, quem aparece? Literalmente o Cordeiro, e ele aponta para aquele homem e fala: ali está o Cordeiro de Deus que vai tirar os nossos pecados. E eu queria então te chamar você para essa Páscoa. Páscoa é a eternidade na terra. Páscoa é o Deus eterno vindo à terra e determinando o fim da morte, chamando você para o reino dele. E detalhe, quando o povo do Egito foi escravo, naquele período, eles não tinham pátria, tinham perdido a pátria. Aí de repente Moisés resgata aquele povo, o povo ficou sofrido, e eles vão estabelecer uma nova pátria. Deus quer estabelecer uma nova pátria comigo e com você. Deus quer habitar conosco. Deus tem ansiedade de descer aqui para habitar conosco. E o porta-voz disso é a Bíblia, A Bíblia avisa como João diz, Inclusive a palavra do João Batista no deserto nós chamamos de boas notícias. Páscoa é boa notícia. Você pode mandar para seus amigos dizendo assim: Páscoa é boa notícia. Eles vão falar: qual é a boa notícia? Páscoa é Deus resgatando o homem para morar no céu. O pecado gera morte, segundo a Bíblia. O pecado gera a condenação eterna. Então Deus veio no mundo para pagar esse pecado. Você pode estar pensando: professor Orlandinho está falando que é morte da morte, mas quantas pessoas estão lá nos cemitérios da vida aí? Jesus está falando da morte espiritual. Essa carne vai morrer, mas o meu espírito vai ser tomado de novo ao Deus eterno. Então, Cristo gerou uma vida eterna dentro de mim e de você, e essa vida chama Espírito Santo, e Ele quer convocar você novamente para morar com Ele eternamente. Então, todas as vezes que nós saímos para celebrar a Páscoa, eu queria que você se lembrasse disso. Alguém me disse certa vez, para terminar, uma frase bacana, falou: professor, eu já experimentei todos os privilégios dessa vida, eu sou um cara de classe média, já experimentei todos os privilégios dessa vida, por que de vez em quando tem uma ausência dentro do meu coração? Eu disse: jovem, e esse jovem era de classe média e não cristão. Eu digo: jovem, tem uma teoria da Bíblia que afirma que dentro de nós há uma necessidade veemente, e só tem algo que pode preencher essa necessidade. E ele disse: o que é essa necessidade? Eu digo: nós temos necessidade da presença de Deus. Então Páscoa também é preenchimento. Deus veio aqui na terra para preencher o vazio da nossa alma. Fique em casa, fique quieto, estude muito. Um grande abraço. Então supere os conceitos da Páscoa comercial, que é um absurdo teórico. Avance mais na Páscoa histórica. Páscoa não é só para marcar no livro de história a vida do povo de Israel. Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um abraço.